O jejum, que é isso que eu queria, ajuda a emagrecer na menopausa? Por quê? Porque eu falei dos benefícios do jejum, mas eu deixei esses dois aqui direcionar para a nossa fase, para a segunda metade da vida, onde muda o metabolismo para todas nós, para 100%, vem o novo metabolismo, e para o novo metabolismo ajuda a emagrecer, a resposta é direta ao ponto, considerando tudo que eu já falei, a resposta é sim. E por que, mentora? Porque quando fica em jejum, eu penso que de tantas coisas do jejum, que tem mais do que eu vou falar agora, isso aqui é fantástico, porque eu venho muito batendo nessa tecla com você. Quando eu estou em jejum, o que eu faço? Eu deixo o meu pâncreas em repouso. Opa, o que o pâncreas faz, mentora? Em repouso. A insulina está lá, né, sendo produzida no mínimo possível, nessa hora porque só para as necessidades básicas, ela não tem que estar sendo produzida para baixar os níveis de açúcar, porque quando você está naquele estado de come toda hora, o teu pâncreas está trabalhando toda hora. Parei de comer. E aí, vai ficar trabalhando toda hora? Não. O teu pâncreas fica em repouso. O que acontece? As tuas células que estavam lá também recebendo uma overdose de carboidrato do muito do mesmo, passam a não ter. Opa, interessante. E aí? O que acontece com essa overdose no dia a dia de muitas rainhas que não conseguem emagrecer? A resistência à insulina, associada à menopausa, onde o declínio de hormônio, de estrogênio, dá mais resistência à insulina. Então, no jejum, nós temos o quê? Uma maior sensibilidade. Por quê? Porque o corpo não está recebendo. Se ele não está recebendo, é a mesma coisa lá da autofágia. A célula tem tempo para trabalhar. Então, o pâncreas tem tempo para o quê? Para descansar. Então, a célula não recebendo essa overdose de estímulo, o que ela vai fazer? Melhorar os receptores. Porque se eu loto essa sala, se você lota essa sala onde você está, não entra mais ninguém. Se eu mando todo mundo embora, eu falo, opa, agora vai entrar aqui o quem? E depois, quando você abre a portinha, que você voltou a ingerir, se não for com uma pratada de macarrão, porque aí vem aquela overdose e o teu pâncreas, como eu disse, grita, eu começo a comer saudável, eu começo a comer alimentação que orna com o meu metabolismo, tá tudo certo, tá funcionando, o meu pâncreas começa a trabalhar, a minha célula que relaxou começa a absorver a glicose, usa no tempo certo, porque nós somos uma máquina de queimar 24 horas. Então, se precisar a mais, mentor, então vai aumentar os níveis dos nutrientes de uma maneira suave. E se o corpo precisa? Vai ativar a chavinha do que está guardado. Ele vai começar a queimar. Aquela lipólise que estava inibida, lipólise, o que é? A queima de gordura. Vai ser liberada. Então, o teu corpo guarda gordura para usar. Tem que usar, só que com insulina alta, não usa. Com insulina alta, guarda. Se você tem aqueles pratões, comendo toda hora, comendo o que eu chamo muito do mesmo, muita comida bandida, sabe quanto foi emagrecer, rainha? Nunquinha. Se emagrecer com remédio, sabe o que vai acontecer? Uma questão de tempo? Voltar a engordar tudo de novo. Então, um dos pulos do gato do jejum na menopausa é a questão da insulina, que é o grande problema, que em excesso é a nossa grande vilão. Vou repetir, em excesso, tá bom? O que ativa muito a insulina? O muito do mesmo que eu venho falando, a comida bandida que você come e ela nos come. Come a mim também, come a você, come a todos nós. E isso reflete o fundo do poço, o ciclo da ruína, um montão de sintoma na menopausa. Então, esse é o primeiro. E o segundo, mentora, qual que é a consequência de baixar a insulina? De começar a queimar a gordura? Reduz a inflamação. Quando você reduz a inflamação decorrente dessa ação de baixar a insulina, porque a insulina em excesso é inflamatória. Uma célula inflamada não funciona. Por que muita gente não emagrece? Porque a célula está inflamada e uma célula inflamada tem disfunção. E quando você tem sintoma, significa que aquela célula está em disfunção, ela está simplesmente gritando, ela fala, não faz isso comigo, não põe isso para dentro de mim, isso não orna comigo, não orna conosco, só que você não ouve o teu corpo.
Por quê? Porque você está num velho hábito antigo, automatizado pelo cérebro das emoções, tomando as decisões. Segundo, mas tem um terceiro também. Terceiro do jejum, estimula o GH. Ah, já falei do GH, tá certo? Que é o hormônio anabólico. E interessante também, só para linkar o GH, para ele ser produzido, você precisa dormir. Então, ter um sono reparador, que é igual a reduzir o estresse, é fundamental. O que o GH faz? Estimula o anabolismo, principalmente quando você se mexe, vai na academia ou em casa e faz teu exercício de força, aumentando a tua massa magra. O aumento da massa magra faz o quê na nossa fase? Aumenta a nossa taxa metabólica basal. O que é isso, mentora? Eu posso estar paradinha aqui, ó, e tô queimando. Tô queimando porque eu tenho uma taxa metabólica basal maior. Então, ajuda a produzir o GH, que, associado à atividade física de força, melhora a tua massa muscular, consequentemente, taxa metabólica basal, queima mais gordura, queima mais e tem mais músculos. Uau! Recentemente, eu, sem jejum, aumentei 700 gramas de músculo. Uau, estou super feliz. Então, Aine, o jejum ajuda a emagrecer? Ajuda.